Oi, gente, bom dia. Estou gravando essa aula hoje, no sábado. Deixa eu botar aqui o painel de controle flutuante, embora não apareça para vocês, aparece para mim, ele fica ah, perturbando bastante aqui. Eu vou gravar amanhã a aula de neurociência, tá? Que aí eu vou ter um tempinho a mais de manhã e aí eu posso gravar tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre a transição para o cognitivismo moderno. A ideia aqui hoje é, de certa maneira, a gente discutir quais são esses elementos que, de certa maneira, começam a requerer o estudo dos processos mentais. Tá? A gente vai debater ainda mais esses processos, vai solidificar essa tese de que a gente precisa de algum processo interveniente aí para compreender melhor certos processos, né, e certos processos educacionais também. Tá? Eu acho que hoje a gente está num processo em que a gente está numa espécie de transição, ou não sei se isso já aconteceu, mas a gente está hoje, eu vejo, sobretudo, que a gente começa a levar mais em conta os processos socioemocionais, né? Então, na própria pesquisa em ensino, a gente já vê muitos trabalhos nessa área mais sociocultural e na área emocional também, tá? Então, basicamente, a gente está também hoje num outro ponto de passagem, eu enxergo, tá? Vamos lá, fazer uma retomada aí das aulas passadas. A gente já tem debatido bastante a ideia do comportamento e do condicionamento respondente, que é um condicionamento e um comportamento involuntários, tá? Que estão associados à eliciação de reflexos. O condicionamento e o comportamento operante que são voluntários o respondente é contíguo, o condicionamento operante é contingente, tá? Ou seja, uma resposta ela é reforçada. E isso depende de se um evento acontece ou não, ou seja, a contingência é sinônimo de condição. Tá? Estudamos a lei do efeito, a lei do exercício e a lei da prontidão, essas leis aí vinculadas ao Thorndike também estudamos. Né? Então, a lei do efeito é que um determinado comportamento ele vai ser, digamos assim, reforçado, tá? Ou punido pelas suas consequências, e isso vai ter um determinado efeito sobre o comportamento, tá? De aprendizagem ou distinção. A lei do exercício, que quanto mais se exercita, melhor a coisa, mas a gente também já desconstruiu essa noção da lei do exercício, né? Através de algumas evidências científicas, e a lei da prontidão, que o organismo ele tem que estar pronto para uma determinada tarefa. Só que essa prontidão ela era mais, digamos assim, no sentido mais biológico da coisa, né? A gente vai debater ainda a prontidão, mas numa outra perspectiva quando a gente for falar de Piaget e quando for falar de Ausubel, tá? O condicionamento de reações emotivas, no caso do bebê Albert, né? E a aprendizagem e uma única tentativa, que é a ideia do Guthrie, tá? Hoje, a gente vai começar a falar sobre os processos mentais superiores. Aí eu trago uma metáfora lá do livro, né, do Guy Lefrançois, que eu acho interessante, né? Se você vê um tigre e se você vê um riacho e pensa como atravessar esse riacho, a diferença, né, dessas duas situações está no meio entre o estímulo e a resposta. Naturalmente, os estímulos são diferentes, mas a resposta também naturalmente vai ser diferente. Se você vê um tigre na sua frente, você vai começar a correr, e se você vê um riacho, você vai pensar em como atravessá-lo. Tá? Nessa primeira situação do tigre, a resposta é automática, é uma resposta rápida. A segunda requer que você enumere aí, digamos assim, em seu repertório comportamental que respostas você pode ter. E, no caso, até criar uma solução. Então, a diferença de ver um tigre na sua frente e encontrar uma forma de atravessar um riacho está no meio entre o estímulo e a resposta, tá? Então, os processos mentais superiores são coisas que acontecem entre o estímulo e a resposta. Eles são processos intervenientes, tá? Eles são processos intervenientes entre o estímulo e a resposta. O que eles são intervenientes? Eles intervêm entre o estímulo e a resposta, tem alguma coisa que intervém para que uma aconteça a partir da outra. Então, o Reb sobre os processos mentais superiores, ele vai dizer que eles independem do input sensorial imediato e colaboram com o input
para determinar quais variáveis de respostas possíveis serão dadas. Então, eles são processos mediadores, eles ligam estímulos e respostas, e às vezes em longo período de tempo. O que significa isso, gente? Isso significa que, essencialmente, né, você recebe um estímulo, input sensorial, você processa isso cognitivamente e você vai construir uma resposta a partir disso. Então, esses processos mentais superiores atuam nesse sentido. Eles são vividos como pensamento, tá? O Hebb, ele é um behaviorista e afirma que a psicologia infere processos como pensamento. Ele vai dizer que todo pensamento ele é inferido de um comportamento. Então, o pensamento ele é algo inferido, a gente não tem acesso a ele diretamente. Tá? Nessa perspectiva, o behaviorismo ele não nega o pensamento. A negação é pelo valor científico de conceitos como consciência, imaginação, pensamento e introspecção, já que nós não temos como verificá-los. Tá? Nesse sentido, o Hebb ele tem uma semelhança com o Hull, tá? Ou Hull, né? A compreensão do comportamento ela pode ser feita por meio de variáveis hipotéticas. Então, essas variáveis intervenientes aí, elas são hipotéticas. A gente hipotetiza e infere a partir de comportamentos. Mas tem uma diferença entre ele e o Hull, que é que os construtos mediacionais do Hull eles são hipotéticos, digamos assim, mentais. Né? Já para o Hebb, eles são fisiológicos. Então, para o Hebb tem uma resposta fisiológica interveniente que vai te ajudar a chegar numa resposta. E aí a gente começa a entrar na fisiologia da aprendizagem. Tá? O cérebro e a psicologia. Né? A psicologia ela deve levar em conta o funcionamento do sistema nervoso, em especial do cérebro. Se você for ver hoje, o pessoal comportamentalista, o pessoal behaviorista está migrando muito para esse aspecto da neurociência, da neuropsicologia. De maneira que você vê, muito comumente, você reconhece um psicólogo de abordagem behaviorista hoje, muitas vezes, pelo que ele começa a falar sobre neurotransmissores. Então, existem pesquisadores, existem youtubers, existem, enfim, pessoas, divulgadores científicos, etc., tá? Dos mais diversos nichos, que eles começam a falar sobre o comportamento e relacionar esse comportamento com neurotransmissores e com a fisiologia do cérebro. Tá? Então, o Hebb é um dos primeiros a trazer essa noção aí mais explicitamente. Então, ele traz uma espécie de sistema nervoso conceitual, que a maioria dos behavioristas evita. Tá? Então, o Hebb ele, essencialmente vai investigar qual é o papel fisiológico, digamos assim, de intervir entre o estímulo e a resposta. Esse sistema nervoso conceitual do Hebb, ele assume que a ligação entre estímulo e resposta ela é neurológica. A teoria ela é uma espécie, então, de pseudo-behaviorismo, porque ela foca de maneira indireta em pensamento e percepção. Tá? Como é que funciona esse sistema nervoso central aí que a gente tem e como isso se associa com o Hebb, né? O sistema nervoso ele é formado de neurônios, são as células, tá? Do nosso sistema nervoso, são os neurônios. Eles são células diferenciadas, especializadas nessa condução de impulsos elétricos e outras coisas mais, tá? Então, são cerca de 100 bilhões no cérebro e o resto pelo corpo. Você não tem neurônio só no cérebro. Como é que você vai mexer um músculo se não tem terminações nervosas na sua mão? Né? Muitos de nós já vimos e talvez até alguns de nós tenhamos presenciado pessoas que por algum tipo de acidente tenham perdido um movimento, mas justamente porque no senso comum corta um nervo, tá? Ou estraga um nervo, né? Isso não é de todo errado, tá? Mas esses nervos eles são danificados e por isso os feixes de neurônios que compõem parte do sistema nervoso, tá? ele é interrompido e a comunicação com o cérebro não consegue chegar lá. Você sabia que o intestino ele é o nosso segundo cérebro, tá? Tem cerca de 400 mil neurônios no intestino. O coração também tem vários neurônios também. Tá? Então, existem neurônios pelo nosso corpo todo, só que a maioria está concentrada no cérebro. Tá?
O neurônio ele é uma célula especializada para transmitir impulsos na forma de alterações elétricas e químicas, e os neurônios formam o elo entre os receptores, quem recebe a resposta, e o efetor, tá? Quem é que emite a resposta, tá? Os nervos, eles são feixes de neurônios que compõem o sistema nervoso, tá? Então, nervo é isso. Tem um neurônio e tem um nervo. Isso são diferentes, tá? E são feixes de neurônios. As partes do neurônio. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma imagem, porque eu esqueci de colocar a figura. A gente já vai abrir aqui. Essa imagem aqui do site da UOL, vinculada aí ao Drauzio Varela, né? Ou seja, o site do Drauzio Varela na UOL. Ah, pera lá. É outro site que abriu aqui. Abriu do Mundo Educação. Vamos ver aqui se... Minha internet está uma maravilha. Vamos ver vamos achar essa figura aqui. Vamos lá nesse outro site, então, aqui. Pronto. Ó, do site do Mundo Educação. Então, o neurônio ele tem um corpo celular, tá? Que é a parte aqui que tem o núcleo da célula, tá? Ele possui o axônio, tá? Que conduz o impulso neural, e esses axônios têm tamanho variável. E os dendritos, que são terminações, ramificações capilares do corpo celular e de um neurônio. Então, pode ter vários, além dos botões terminais que não estão ilustrados aqui. Aqui a bainha de mielina, que ela tem um aspecto importante como é que eu posso dizer? No isolamento desses neurônios, tá? Claro, ainda tem a fenda sináptica também, que é o espaço entre o botão terminal e o neurônio mais próximo. Ou seja, os neurônios eles se ligam, entre aspas, à distância, tá? Por meio da fenda sináptica e através de neurotransmissores, tá bom? Então, é mais ou menos assim, ó, que temos uma imagem de uma representação do neurônio. Vamos lá. Voltemos. E como é que ocorre a transmissão neural? Lembrando, tá, gente? Isso aqui ainda não é a aula sobre neurociência. Aqui essa aula vai se relacionar com essa outra, com a aula bônus, que eu prometi para vocês, mas ela ainda não é sobre neurociência. Mas ela já tem uma breve introdução, tá? A transmissão dos impulsos ela é elétrica e química, tá? Eu costumo dizer que se a química é elétrica também, porque a maioria das interações eletrostáticas são descritas, né, pela lei de Coulomb. Então, na forma quântica dela, claro. Né? Então, por isso que o átomo de hidrogênio, né, para quem é da física, né, é um sistema tão importante, porque a partir dele a gente faz iterações e, a partir de perturbações, a gente vai estudando, né, como é que funcionam as funções de onda desses outros átomos e consegue prever diversas características quânticas de forma interessante. Tá? Então, cada neurônio é como se fosse uma pequena bateria. Tá? Então, ocorre uma série de alterações químicas ocasionadas pela estimulação que alteram o potencial elétrico da célula. Essa alteração do potencial elétrico produz uma diferença de potencial e, portanto, uma corrente elétrica. Tá? O potencial de ação. O que é esse potencial de ação? O potencial de ação é o potencial que dispara a corrente elétrica no neurônio. Tá? E depois de disparado, né, ou melhor, antes de eu falar do potencial refratário, a gente tem o potencial de repouso. Tá? O potencial de repouso é o potencial no qual o neurônio está em repouso, tá? Entre aspas, ou seja, que ele não está disparando. Tá? Depois que o neurônio dispara, tem um período refratário, tá? O neurônio ele não consegue disparar toda hora. Então, em certo período de tempo, ele fica descarregado e perde a capacidade de gerar um novo impulso elétrico, ou seja, ele entra na zona do potencial de repouso, tá?
E o que são neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas envolvidas na alteração do potencial elétrico da célula, ou seja, elas ativam esses neurônios, provocando diversas respostas diferentes, tá? Eles levam à transmissão entre neurônios. A comunicação entre os neurônios, ela ocorre por causa dos neurotransmissores. Lembrando, neurotransmissores não são hormônios. Hormônios são outras substâncias que são secretadas no organismo e têm um efeito demorado. A velocidade de comunicação dos neurônios é muito maior do que a velocidade da comunicação hormonal. Tá? Então, há mais de 100, ou cerca de 100, diferentes identificados. Os mais conhecidos são a dopamina, a norepinefrina, a acetilcolina e a serotonina. Vamos falar um pouquinho de cada um deles e vamos aprofundar ainda. Então, a dopamina, ela está essencialmente ligada à motivação. Ela está vinculada aí à sensação de prazer e ao reforçamento, tá? Então, a dopamina, ela tem essa função, tá? A norepinefrina, ou noradrenalina, é um neurotransmissor que está fortemente vinculado à excitação, à memória e à aprendizagem. Em tempos de crise, né, parte do cérebro, que inclui o hipotálamo e a amígdala, são banhados com norepinefrina. Então, o sinal de alarme ele informa ao cérebro que ele deve preparar o corpo para responder a essa crise, com fuga e com enfrentamento, tá? Então, você vê lá uma situação estressante, tá? E você, né, tem no seu cérebro aí secretado, né, esse neurotransmissor, tá? A acetilcolina é um hormônio que está vinculado aí à ativação muscular, ao movimento, à aprendizagem e à memória, também é excitatório, tá? A serotonina, ela está associada aí à transmissão neuronal na maior parte do cérebro, especialmente em áreas relacionadas às emoções. Ela regula o humor, regula o sono, regula diversas outras funções que estão relacionadas e ela também ela é fortemente levada também para o intestino, tá? Para os neurônios do intestino. Os níveis baixos de serotonina resultam em depressão, agressividade e violência. Então, muitas vezes, pessoas que têm prisão de ventre, por exemplo, elas ficam com um humor muito ruim, justamente por causa desse tipo de problema que está relacionado aí com o nosso segundo cérebro. Tá? Que alterações ocorrem nos neurônios ou na transmissão neuronal quando o organismo aprende? Essa é uma pergunta que o Reb se fez, tá? Então, o Reb ele faz aqui algumas pressuposições neurofisiológicas, tá? Acerca da aprendizagem. Então, ele vai falar aqui do conceito de transmissão repetida e facilitação. Quanto mais uma transmissão é realizada, ou seja, quanto mais ela é repetida, mais facilmente ocorre a transmissão entre elas, ou seja, a facilitação para ele é a aprendizagem. Então ele fala que as células neurais podem ser reativadas repetidamente devido à sua atividade, ou seja, existe uma assembleia de células. Uma célula A leva uma célula B a disparar, depois uma célula C que reativa a célula A. Então elas formam esse ciclo, tá? Da mesma maneira, deixa eu cortar aqui o painel de união. Da mesma maneira, tá? Quando as assembleias celulares são esse grupo de neurônios aí relacionados, pode gerar, né, uma sequência de fase que é como se fosse uma assembleia de celulares de assembleias celulares. Então, esse grupo aqui se relaciona com outro grupo, tá? Então, se várias assembleias celulares estão relacionadas, estão simultaneamente ativadas, elas ligam umas às outras, tá bom? Naturalmente, essas assembleias celulares, essas sequências de fase, elas são hipotéticas, tá? Então a gente vincula isso à ideia do neurônio, né? Mas elas são hipotéticas, tá?
O Reb não tinha como ir lá e ver de fato se essas coisas estavam acontecendo. Bom, vamos lá. Uma coisa interessante, tá? Está relacionado ao exemplo da Aplysia. A Aplysia, ela é uma espécie de um organismo, tá? Que ela experimenta. Só um segundinho que eu estou aqui tentando encaixar minha bateria para não. Minha bateria não, carregador. Aqui. É uma. Pronto. Então, o que acontece, né, quando o organismo aprende algo, né? Quais alterações neurológicas ocorrem por causa da aprendizagem? Bom, a plísia, ela é um tipo de caracol, tá? Que tem o sistema nervoso simples e bem mapeado. Então, os detalhes se parecem com os dos vertebrados. Então, por que eu estou mencionando isso? Né? A plísia, ela tem um comportamento interessante. Ela experimenta a habituação muito rápido. Quando tocam-lhe o bico, ela retrai as brânquias e deixa de reagir conforme aumente o número de toques. Então ela se habitua rápido, ou seja, ela deixa de reagir, ela se acostuma com aquilo, tá? E ela experimenta sensibilização quando a estimulação é intensa. Quando se dá um choque elétrico nela, no corpo da Plísia, um toque delicado posterior pode provocar retração e energia instantânea, tá? Nesse sentido, habituação e sensibilização, né, não criam novas sinapses, mas os axônios dos neurônios sensoriais são mais ou menos receptivos à estimulação. Muda-se também a quantidade de transmissores químicos, que diminui com a habituação. No caso de sensibilização, os interneurônios se tornam mais ativos, o que indica um aumento na capacidade de transmissores químicos. Ou seja, alterações químicas na célula explicam alterações comportamentais. Então, a plísia, como ela tem esse sistema nervoso facilmente mapeado, a verificação dessas alterações na célula mostram alterações comportamentais, o que isso seria, digamos assim, uma evidência a favor da teoria do Reb, tá? Então, no caso da teoria de aprendizagem de Reb, a mediação ela equivale a pensamento. Mediação é, no caso, a atividade nas assembleias neuronais. A natureza da mediação é determinada pelas assembleias específicas nela envolvidas. Então, para a Reb, a área ativada do córtex, mais do que a natureza da atividade neuronal, determina a experiência subjetiva. Então, você vê que o Reb, o estímulo entra, ativa o córtex cerebral, isso se processa e ele tem uma resposta. Então, por exemplo, quando você estimula o nervo óptico com eletricidade e pressão, isso leva o sujeito a ver luz, mesmo quando não haja. Tá? A ativação de receptores, né, específicos afeta a mesma área do córtex. Então, é possível sentir a mesma reação pela estimulação em ocasiões diferentes. Ou seja, o Reb está fazendo essa relação entre o estímulo, a fisiologia e a resposta. E para ele, a aprendizagem é facilitação permanente da transmissão entre unidades neurais. Então, a repetição de eventos sensoriais cria um padrão de disparo e a assembleia, sequência de fase, é uma unidade neurológica em que a transmissão tornou-se fácil. É tão fácil, né, que a ativação de uma parte da sequência é suficiente para ativar a organização toda. Sabe quando você aprende alguma coisa, né? E você compara com quando você começou a aprender, por exemplo, você vai aprender matemática, né? Então, que eu acho que é um campo comum aqui de todo mundo que está assistindo, matemática e física. Pô, fazer um cálculo era um inferno, né? Aí depois que você aprendeu, basta você já ver, às vezes, né, uma determinada sugestão que a conta já se desenrola toda na sua cabeça, né? A mesma coisa com outras aprendizagens. Às vezes um estímulo é o suficiente para ativar um grande número, uma sequência de fase, um conjunto de assembleias celulares que você já chega numa determinada resposta, tá?
Então, é importante que você entenda essa noção de que existe entre o estímulo e a resposta o movimento não, né? Mas a ativação de assembleias e sequências de fase. Tá? A complexidade da aprendizagem para o REB, ela envolve uma combinação complexa de sequências de fase. Então, são sequências supraordenadas. Ou seja, é uma sequência de fase que está acima de uma sequência de fase e assim você vai aprendendo competências complexas, como, por exemplo, resolução de problemas. Bom, para a REB, tá? Tem duas coisas que são importantes aqui, né? Que é a preparação, que é a seletividade entre as respostas, e a atenção, que é a seletividade aos inputs, tá? As últimas noções aqui. Então, quando a gente fala de preparação, é a resposta que a gente vai dar, é a seleção da resposta que a gente vai dar. E a atenção é a seletividade dos inputs. E todas essas duas coisas estão relacionadas com essas sequências de fase. Então, vamos lá. Implicações educacionais. Tendo dito isso, o que é a preparação, que é a seleção para as respostas, e a atenção, que é a seleção aos inputs? Preparação e atenção são aspectos fundamentais de se levar em conta. A atenção é essencial se a aprendizagem está prestes a ocorrer. Já a preparação tem a ver com a escolha das respostas apropriadas. Ambas se ligam à motivação. A motivação é condição da aprendizagem. Então, nesse caso, ela é definida em termos da ativação de um indivíduo e refletida em mensurações fisiológicas, como ritmo cardíaco e respiratório, atividade de ondas cerebrais. E um nível muito alto de motivação causa ansiedade, e um nível muito baixo causa tédio, letargia e mesmo sonolência. Então, o que significa isso em português? Significa que tanto a preparação quanto a atenção, tá, para esses processos, né, vinculam-se à motivação. E que essa motivação ela não pode nem ser demasiada e que ela não pode também nem ser muito baixa. Tá? Quando a gente for falar de motivação, a gente vai ver também a curva em U invertida, né? Então tem um ponto ótimo aí de motivação para a aprendizagem. Tá? A motivação é, então, o resultado da quantidade e da variedade de estimulação a qual o organismo está exposto. Os professores, eles controlam a maioria dos estímulos mais importantes de input, ou seja, de entrada, ou seja, de estímulo. Tá? A intensidade, o significado, a novidade e a complexidade do que os professores dizem e fazem afetam o grau de atenção e motivação. É preciso, então, manter o nível motivacional ótimo. Tá? Ótimo não quer dizer que ele seja demasiado. Significa que ele está no nível excelente. Ou seja, se você trata a motivação como uma curva em U invertido, tem um ponto ótimo a partir do qual mais motivação não vai ajudar em nada. Pelo contrário, pode até não contribuir, pode até atrapalhar. Tá? Para o REB, a repetição é importante para a aprendizagem porque a repetição gera ativação repetida neuronal e consequente criação de assembleias celulares de sequência de fase. E para ele, a aprendizagem decorre desses padrões. Ou seja, a repetição é uma espécie de treinamento para a automatização de condutas. Isso é na linguagem, naturalmente, da psicologia cognitiva moderna. Tá? Mas, para o REB, ele entende dessa maneira, que você repetindo, você ativa sequencialmente assembleias celulares. Tá? Então, o REB ele traz essa noção dos mecanismos fisiológicos para o estudo da aprendizagem e do comportamento. Naturalmente, a abordagem rebiana ela é uma abordagem clássica, então já tem muito mais coisa aí que está de moderno em cima dela, tá? Não é a teoria mais moderna, mas ela traz muita coisa que ajuda a gente a pensar nessa dimensão, tá? Ele destaca o papel da motivação, que é base para várias pesquisas. Tá? A privação sensorial ela influenciou a pesquisa de aprendizagem, ou seja, elementos motivacionais novos, a curiosidade, a novidade, a exploração, são coisas que vão além, né, dessa noção de privação sensorial. REB tem uma influência na neurociência e na aprendizagem baseada no cérebro, tanto nos estudos da emoção, da memória, da percepção e desenvolvimento humanos, com a sua teoria, e o funcionamento cerebral relembra o funcionamento de assembleias celulares e sequências de fase, embora seja um modelo hipotético. Também, né, as alterações neuronais se relacionam à experiência e fundamentam a aprendizagem e a memória. É o que a gente pode retirar aí, digamos assim, de síntese e de implicação
do Reb, tá bom? O Toma a gente vai fazer um pouco mais rápido do que o Reb, tá? E a gente vai focar em um aspecto do Toma. O Toma, primeiro, a gente precisa fazer a diferenciação, o que é molecular e o que é molar. Porque o Toma ele é mais molado que molecular. O Skinner é mais molado que molecular. O Watson é mais molecular do que molar. Bom, um mol, ele é 6,02 vezes 10 elevado a 23 qualquer coisa. Então ele pode ser também 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? Então um mol é uma totalidade, é uma coisa grandona, e a molécula é uma coisa pequenininha. E por que o Watson era molecular? Justamente porque os teóricos do condicionamento respondente, eles tendiam a reduzir todo o comportamento total a uma soma de comportamentos individuais. Então, por exemplo, o Watson falar era um comportamento. E esse comportamento envolvia, né, a ativação dos músculos da garganta, ou apertar a garganta de uma determinada forma, respirar de uma determinada forma, e isso em nível, digamos assim, do muito pequeno. O Skinner não, ele olhava o comportamento como um todo. O Tolman também está mais próximo do Skinner nesse sentido. Ele olha o comportamento como um todo, numa perspectiva molar e não molecular. Tá? Dito isso, né, o Toma ele trabalha com a ideia de que as cognições e intenções elas são importantes para a descrição do comportamento, porque elas são, assim como considera Hebb, mas de uma perspectiva um pouco diferente, tá? As variáveis intervenientes entre estímulo e resposta. Tá? Para Toma, as cognições e intenções dirigem o comportamento. Ele é fortemente conhecido pelo seu behaviorismo dito intencional. Os processos mentais, eles são inferidos a partir do comportamento, tá? Todo processo mental, na verdade, o Toma ele estava muito mais próximo do behaviorista, ele é um neo-behaviorista, mas ele está mais próximo do behaviorismo. Ele vai acreditar que esses processos mentais são inferidos a partir do comportamento. A gente estuda o comportamento e, a partir disso, a gente cria, né, essa construção da intenção. Para ele, o reforço cria expectativas. É uma coisa que a gente vai discutir em 3 experimentos. Eu peguei 3 experimentos para falar do Toma, né? O material que tem sobre ele é pouco, né? Mas eu acho que está muito bem interligado, tá? Está muito bem interligado e permite com que a gente compreenda esse elemento aí, tá? Então, vamos lá ilustrar isso com esses experimentos. Bom, o primeiro experimento é o dos ratos intencionados, os ratos têm intenção. Então, nesse experimento, é evidenciada a tese de que os ratos constroem mapas cognitivos. E se eles constroem mapas cognitivos, eles selecionam nesse mapa qual é o melhor caminho. Então, eles têm uma intenção inerente a esse comportamento. Também, né, o de aprendizagem de lugar, que aqui é um reforço dessa tese que a gente acabou de apresentar, de que os ratos constroem mapas cognitivos, que está relacionada à intenção, ou seja, os ratos aprendem lugares, tá, espaciais mesmo. E de aprendizagem latente. A aprendizagem latente é um tipo de aprendizagem, digamos assim, atrasada, mas não é bem que ela seja atrasada. A manifestação dela parece ser atrasada, tá? Ou seja, ela não acontece, né? Ou melhor, ela não se manifesta antes da apresentação de uma resposta, mas ela aconteceu antes de uma resposta, tá? Ou seja, desculpa, antes de um reforço, tá? Ou seja, ela é a resposta, mas ela só se manifesta depois de um reforço tardio. E eu vou explicar isso para vocês aqui nesse sentido com esse terceiro experimento da aprendizagem latente, tá? Então, isso aí é meio que definitivo para a gente evidenciar de que existe algo entre o estímulo e a resposta. Bom, a ideia de que os ratos têm intenção, o primeiro experimento, ele é descrito da seguinte maneira. Aqui a gente tem um labirinto, né, apresentado aí na tela, tá? Ô, caramba. Pronto. Aqui nós temos 3 caminhos, o trajeto 1, o trajeto 2, o trajeto 3 e o alimento. São feitas 3 rodadas desse experimento. Na primeira rodada, os caminhos são todos livres,
Na segunda rodada, o bloqueio A é colocado e na terceira rodada, o bloqueio B é colocado, tá? Bom, o que acontece, gente? Vamos lá. Na primeira rodada do experimento, os ratos eram liberados para andar por esse labirinto com 3 caminhos. O primeiro caminho escolhido, ou o caminho mais escolhido pelos ratos, era o trajeto 1, que levava diretamente ao alimento. Ele andava direto aqui e chegava no alimento. Tá? Na segunda rodada, os ratos, igualmente famintos, eram postos no mesmo labirinto, ou seja, estavam privados também de alimentação. Mas com o caminho 1 bloqueado, bem aqui com o bloqueio A, os ratos seguiam pelo caminho 2 e alcançavam o alimento. Então, eles faziam isso aqui. Beleza. Terceira rodada do experimento. Os caminhos 1 e 2 eram bloqueados pelo bloqueio B. Né? Então, o bloqueio A era tirado, era colocado o bloqueio B. O que os ratos faziam? Eles seguiam o trajeto 3 e chegavam no alimento. Olha que interessante. Para o behaviorismo clássico, na segunda rodada do experimento, na terceira rodada do experimento, desculpa, como o caminho 2 não foi bloqueado, mas ao invés disso, né, foi bloqueado Desculpa, o caminho 2 não é bloqueado, foi bloqueado o caminho 1, porque aqui, ó, o bloqueio é visto aqui, ó, diretamente no caminho 1. Os ratos tenderiam a seguir pelo caminho 2, que foi a resposta aprendida. Mas não, eles seguem pelo caminho 3. Olha que viagem isso, né? Então, o que isso se reflete para o Toma? O Toma vai dizer assim, ó, existe uma intenção, tá? Que se reflete na intenção de seguir um caminho em um mapa cognitivo elaborado pelos ratos, tá? Isso foi naturalmente inferido do experimento, tá? Então, ele inferiu que esses ratos construíam um caminho, eles viram o bloqueio B, seguiam pelo caminho 3, porque eles já sabiam, entre aspas, que o caminho 3 levaria, tá, a essa nova solução. O segundo experimento, tá, que é o de aprendizagem de lugar. Os ratos eram colocados nessa área circular aberta, aí na área 1, no lado A, né, aqui à esquerda, tá? E depois eles tinham que entrar num corredor cuja saída envolvia 2 dobras em ângulos retos, né? 2 para a esquerda, a primeira para a esquerda, depois uma para a direita, né? Porque o rato está olhando para cá e ele vira para a direita, depois mais uma, né? Para a direita. Eu coloquei aqui, falei 2 para a esquerda e uma para a direita, né? Na verdade, são 2 para a direita e uma para a esquerda. Então ele entra aqui, dobra para a direita e dobra para a direita de novo, tá? Beleza. Tá? Os ratos seguiam lá, rodavam nessa área circular, entravam, faziam o caminho, fechou. Aí depois disso, né, quando eles eram colocados no novo labirinto com essa área circular, mas com 18 novos caminhos, tá? Os ratos eles iam pelos corredores que iam na direção da caixa de alimento. Eles não seguiam aqui, ó, o caminho previsto pela abordagem behaviorista. Ah, ele aprendeu aqui, ele vai por aqui, né? Não, eles seguiam pelo caminho que dava de fato para a comida, tá? Então eles, de certa forma, eles não aprenderam uma conduta, eles aprenderam um lugar, tá? O outro experimento mais dramático foi realizado por McFarlane em 1930. Nesse experimento, os ratos tinham que nadar por um labirinto para achar a saída, tá? Depois, quando o labirinto era drenado, eles seguiam pelo mesmo caminho, o que contrariava as explicações behavioristas que acreditavam que eles teriam de reaprender a andar pelo labirinto antes de seguir a resposta correta. Um terceiro experimento também muito interessante, ele aqui tem um mapa, né, que os ratos eles tinham portas aqui de sentido único e eles tinham que sair por esse labirinto, né? E aí eles foram privados de alimentação, tá? Eram divididos aqui em 3 grupos, né? Foram 3 grupos designados de controle, sem recompensa, ou seja, os ratos andavam sem recompensa pelo laboratório, pelo labirinto. O de controle com recompensa o tempo todo, ou seja, toda vez que eles acertavam, eles tinham uma recompensa. E o experimental, que teve recompensa só após o 10º dia de experimento, ou seja, uma recompensa atrasada. O grupo sem recompensa, como vocês podem ver aqui nesse gráfico, ele errou mais ao longo dos dias. O número de erro foi diminuindo, mas ele continuou errando mais do que o grupo de controle com a recompensa. Tá? Mas uma coisa interessante acontece a partir do 12º dia. Tá? Eles são reforçados no 10º dia, o grupo experimental.
tá? Então, o grupo experimental, antes do 12º dia, errou mais que o de controle com recompensa. Mas a partir do reforço, a taxa de erro cai para menor ainda. Ó. Eles quase não erram depois de um tempo. Tá? Isso aí pode ter duas explicações complementares. A primeira é que a expectativa pelo reforço manteve o grupo de controle com mais ou menos a mesma taxa de erro por dia, diminuindo a uma taxa constante, tá? Então aqui, ó, o erro vai diminuindo meio que uma taxa constante porque eles, de certa forma, esperam ser recompensados. Esses aqui não esperavam ser recompensados e quando eles são recompensados, vupt, o erro cai pra caramba, né? Então, isso era uma espécie de aprendizagem latente. Eles já estavam lá, né, aprendendo no labirinto, quando eles são reforçados, essa aprendizagem vem aí de forma mais forte, tá? Então, com o reforço tardio, essa aprendizagem, ela se manifesta, ou seja, eles aprenderam a atravessar o labirinto, né, com o reforço tardio, tá? O que é completamente, digamos assim, incompatível com a premissa behaviorista que acreditava que o segundo grupo, né, o grupo de controle com reforço a todo tempo, seria o grupo que mais aprenderia porque foi reforçado, tá? Teve as respostas corretas reforçadas. Bom, implicações educacionais. O comportamento, ele é intencional. O comportamento para a turma, ele é cognitivo. Essa cognição é inferida do comportamento. Para ele, o reforçamento cria e confirma as expectativas e o behaviorismo intencional também é molar, ou seja, ele lida com um comportamento mais amplo e não molecular, que lida com comportamentos pequenininhos, tá? E que juntam o comportamento grande através de uma soma de coisas. O comportamento é total. E por falar em totalidade, a gente entra aqui nos gestaltistas, tá? Para os gestaltistas, a gente pode dizer que o todo é mais que a soma das partes, ou seja, uma árvore ela não é só a soma do tronco com folhas, galhos e raiz, tá? Para os gestaltistas, a interpretação e a percepção elas cumprem um papel importante. Você vê essa imagem aqui, que é uma tarde de domingo, e você vê você a vê pintada aqui, parecendo em aspectos contínuos, mas você chega muito próximo aqui, ó, e você vê, na verdade, que a pintura é toda granulada. Mas a percepção total que você tem é de uma continuidade. E aí, né, três grandes cientistas, o Max Wertheimer, o Wolfgang Köhler e o Kurt Koffka, tá? Eles são cientistas que vão estudar isso nesse grande grupo de Berlim. Mais tarde chega o Kurt Lewin, do qual nós não vamos falar aqui, porque ele já entra muito para o aspecto da psicologia em si, tá? Mas ele tem uma importância muito grande aí nas dinâmicas de grupo. Tá? Eles vão estudar, né, a percepção humana, tá? E vão estudar isso numa perspectiva da experiência consciente. Como é que começa isso? O Wertheimer ele está indo de uma cidade a outra na Alemanha e ele pega um trem e ele vê, né, que as pequenas luzes, né, que estão ali no túnel do trem, ele percebe que elas seguem uma espécie de um movimento numa linha. Mas, na verdade, esse movimento em linha não aparece. Ele não existe. Isso é ocasionado pela percepção do sujeito que é alterada pelo movimento do trem. Então, o sujeito está ali no trem observando, e aí o que acontece? Essas linhas essas luzes que estão estáticas, elas dão a impressão de estar se movendo numa linha. Ele chama isso de movimento phi. E ele começa a investigar, né, esse movimento phi e chega na ideia da Gestalt. Tá? A Gestalt ela não tem uma tradução direta para o português, mas ela significa forma, digamos assim, numa tradução mais aproximada. Ela seria algo, tipo, seria a forma, tá? Formato. E para a Gestalt, a gente tem o que a gente chama de insight, que é o que a gente chama da famosa sacada. Né? Quando a gente tem uma sacada, em geral, a gente tem o quê? Né? A gente tem uma súbita percepção desses elementos numa tomada só de consciência. Tá? Então, o insight é isso. Tá? Você tem uma súbita tomada de consciência das relações do problema numa tomada só. Isso acontece muito no banho, isso acontece muito, né, no sono. Muita gente vai resolver aquele problema e chega na solução no banho, no sono, né, que é justamente o momento em que
as coisas elas se assentam e se relacionam na nossa cabeça, tá? Então, em outras palavras, o insight é uma súbita percepção de elementos chaves para resolver uma situação, um problema, tá? Uma implicação: é possível favorecer a aprendizagem por insight? Bom, naturalmente, o insight ele ocorre muito em sala de aula, tá? Você quer ver quando os alunos... né? Os alunos têm aquela tomada de consciência abrupta que eles percebem a inter-relação das coisas. Mas é isso. O insight é quando você detecta a forma daquela coisa e você percebe aquilo e toma essa consciência, tá? Então, é possível, sim, tá? Por meio da generalização de princípios. Então, muitas vezes o estudante ele quer aprender coisas por meio de mecanismos, tá? Sem necessariamente compreender o que o problema lhe traz. Mas quando ele consegue compreender esses elementos dos problemas, ele consegue ter um insight que é uma generalização de princípios, porque ele compreende essas diversas situações com as suas nuances e com esses princípios que podem ser generalizados, tá? Quando a gente fala aqui de forma, existe um princípio central na Gestalt que é o princípio da Pragnanz. A Pragnanz tem uma palavra em português que é escolhida para ser a tradução de Pragnanz, que é a pregnância. Tá? A pregnância é uma espécie de boa forma. Os nossos organismos eles tendem a assimilar essa boa forma, a transformar a nossa percepção, ela transforma as coisas numa boa forma. Tá? E com isso, nós temos 4 princípios interessantes que eu vou ilustrar para vocês aqui em figuras, tá? Que justificam esse princípio da Pragnanz. Tá? Então, o princípio do fechamento é uma boa forma, o princípio da continuidade é outra boa forma, o princípio da similaridade é outra boa forma e o princípio da proximidade é outra boa forma. Só um segundinho, gente, que eu estou aqui. Hoje não está dando para gravar legal. Pronto, vamos lá. O que é o princípio do fechamento? A gente tende a fechar figuras. O que é o princípio da continuidade? A gente tende a ver figuras como coisas contínuas. O que é a similaridade? A gente tende a agrupar coisas similares uma com a outra. E proximidade, as coisas que estão próximas. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Ó, por exemplo, aqui você não vê 3 linhas estabelecidas nessas direções aqui, tá? 2 linhas diagonais e uma horizontal. Você vê um triângulo. A mesma coisa aqui, tem 4 linhas, 2 verticais e 2 horizontais. Você não vê 2 linhas horizontais e 2 verticais. Você vê um quadrado, ou seja, a sua percepção ela tende a achar uma boa forma. Aqui é um triângulo e aqui é um quadrado, até que assim, né? Mais ou menos. Aqui é um quadrado, né? Fechadinho aqui. Então, fechamento está aqui por causa disso, né? Continuidade. Bom, gente, aqui você tem vários semicírculos, né, ligados uns aos outros. Mas o que você vê aqui? Você vê até parece uma função seno aqui, né? Um gráfico de uma função seno. Você vê aqui essas ondulações, tá? E essa linha vertical aqui contínuas. Mas, na verdade, se você separar essas coisas, você pode ver um conjunto de semicírculos. Mas a sua percepção não vê isso, tá? A sua percepção vê a coisa como uma coisa contínua. Similaridade, a gente tende a agrupar as coisas semelhantes, tá? Então, você não vê aqui, ó, AGC, AGCX, AGCX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não vê 10 colunas AGCX. Você vê uma linha A, uma linha G, uma linha C e uma linha X, tá? É isso que você vê. Essas coisas são agregadas por coisas próximas. Você poderia ver diferente, mas o que a sua percepção escolhe? Isso aqui, é o princípio da similaridade. E o princípio da proximidade, né? Deixa eu só verificar aqui que eu estou achando... É isso mesmo, né? Tá. Aqui, ó. Você vê diversos parênteses aqui, mas aqui você vê rostos, né? Ao invés de ver coisas, esses parênteses coisados aí, né? Deixa eu pegar aqui no...
Tendência a perceber coisas que estão próximas como agrupadas. Então você vê esses três aqui e vê eles separados desses outros, né? Que são diferentes deles. Então aqui você vê rostos e aqui você vê isso aqui, né? Então a sua percepção, ela tende a sempre formar uma boa forma, tá? Bom, implicações educacionais. Para os gestaltistas, a aprendizagem não se dá por tentativa e erro, ela se dá por meio de um insight, da percepção súbita dessa boa forma que subjaz o problema. A aprendizagem, para eles, é um processo total, é um processo molar, é um processo em que a soma das partes é mais que é diferente do todo. Tá? A aprendizagem por insight, né, ela pode ser realizada incentivando o pensamento produtivo ao invés do pensamento reprodutivo. Muitas vezes a gente quer que o aluno reproduza aquilo que a gente fez. Uma coisa que eu costumo utilizar muito na minha aula, os alunos vêm me perguntar, tá certo, professor? Aí eu digo, tá correto, porque eu analiso a forma com que o aluno fez, né? Aí o aluno diz assim, professor, como é que é para fazer isso aqui? Eu disse, olha, eu faria de uma outra forma. Como você faria? Aí o aluno começa a sugerir, né, formas de fazer. Eu disse, pode ir por aí sim, não tem problema. Agora, existem professores que querem só daquela forma dele, tá? Não vou entrar aqui no mérito de se isso está certo ou se está errado, porque eu acho que está errado, tá? Até porque existem várias formas de você raciocinar uma mesma coisa. Mas isso eu vou entrar no mérito didático da coisa. Isso é contraproducente porque estimula a reprodução e a aprendizagem sem significado daquela coisa. Porque se você precisa colocar na cabeça de uma outra pessoa uma coisa que você acredita, tá, gente? Isso para mim soa mais como uma manipulação do que de fato um processo educativo, tá? Pro Wertheimer, ele vai falar explicitamente que ele acredita que a contextualização, não, ele não fala com essas palavras, mas você colocar problemas nos quais o aluno possa se relacionar os princípios gerais com aquela vivência que ele tem cotidiana, isso aí é muito interessante. E também que ele possa compreender a natureza daquelas coisas, isso também é interessante. Nesse sentido, a Gestalt está mais próxima do construtivismo do que das abordagens behavioristas, por exemplo. Gente, por hoje era isso. Um forte abraço para vocês e tudo de bom.